vez estamos juntos e eu gostaria de iniciar este hangout nesta manhã e colocar algumas coisas de forma austera, mas que possa trazer luz, iluminação à nossa sociedade, a nós como seres humanos, né? Antes de mais nada. E gostaria de exemplificar o meu... Todo religioso é um separatista, um alienado, né? Geralmente é um homicida, um assassino, porque ele se exime de todas as questões sociais, políticas, né? Ele se faz praticamente envolto e se deixa influenciar por doutrinas, dogmas, que nem muitas vezes são princípios basilares cristãos. Tudo religioso, desde a época de Jesus Cristo, nós observamos Jesus tendo a maior briga, a maior rixa com a religiosidade, com os legalistas, com os judaizantes, né? Nós observamos todos as imprecauções que Jesus fez a respeito da religiosidade também vigente, e eu gostaria de deixar alguns comentários em relação a isso. Jesus chamou aqueles religiosos de sua época de hipócritas, de fariseus, de doutores da lei, de escribas, né, de raça de víboras. Jurou sobre eles vários ais, né? Ai de vós, hipócritas e fariseus, que gostam de serem chamados de mestres. Ai de vós, hipócritas e fariseus, que gostam dos primeiros lugares nas sinagogas. Ai de vós, hipócritas e fariseus, fardos pesados nas costas das pessoas e não as ajudam a carregar nem com o dedo. E, enfim, tanto ai de vós, hipócritas e fariseus, né, que são bonitos por fora, né, que são idênticos aos sepulcros caiados, que são bonitos por fora, mas podres por dentro, cheio de toda a rapina, de toda a podridão, de toda a sujeira, né? E ai de vós, hipócritas e fariseus, que coai isso e aquilo, mas engoliu o mosquito, né? Ai de vós, hipócritas e fariseus, que para fazer um prosélito e depois de tudo isso torna muito mais filhos do diabo, filhos do inferno. E então nós observamos que Jesus não foi muito simpático a religiosos, né? Isso é o que a gente pode ver. E, em certo sentido, foi um ensino bastante exemplificativo e real. E nos mesmos dias de hoje. Então, não me importa o que o seu líder religioso te ensina, o que o seu pastor ou falso pastor te ensina. O que me importa é o que Jesus me ensina. O que a sua religião, o seu dogma, a sua doutrina te ensina. O que importa é o que Jesus me ensina. Não me importa o número de religiões que existem espalhados por todo o território mundial. O que me importa, é o que Jesus disse, né? Todo religioso tem uma tendência a ser homofóbico, a ser separatista, né? A ser um intolerante religioso, um fanático religioso, né? Um alienado. Às vezes chega ao extremo de ser um assassino, um homicida biológico, e geralmente estão sob lavagem cerebral. E eu gostaria que você fosse um cristão, né? E a gente observa que nesse mundo existem pessoas que são preparadas, né, mentalmente, psicologicamente, para defender esta ou aquela
ideologia religiosa, esta ou aquela denominação, este ou aquele líder religioso, por pior que sejam, mas foram programadas para isso, né? Não veem os motivos, as causas, os efeitos, as razões, as consequências, mas acabam colocando uma fé cega naquilo e acham que aquilo está certo por direito, que lhe ensinaram, aquilo que lhe passaram é o que é correto. E se exclui de ir atrás, de buscar informações, de buscar fontes, de estudar as escrituras sagradas, para verem se realmente aquilo que estão lhe ensinando é realmente, de fato, o que Jesus proclamou, o que Jesus divulgou. É muito prejudicial isso, porque os resultados que nós temos da religiosidade são monstruosos. Nós estamos vendo aí o Estado Islâmico, nós estamos vendo aí a Inquisição Católica, nós vimos a Inquisição Protestante, né? Nós vimos aí o separatismo que as religiões produzem, né? E a impiedade que a religião impõe aos marginalizados, aos miseráveis, aos não bem-aventurados aqui nesta terra, né? Nós observamos inversões de valores em relação ao que Jesus pregou pelas religiões mundo afora, né? Nós observamos que nem sempre o que o âmago da religiosidade se expressa é aquilo que Jesus expressou. Então, pouco me importa o que tua religião ensina, o que teu dogma ensina, o que teu líder ensina, o teu pastor ensina, o teu padre ensina, o teu mentor espiritual ensina. O mais me importa é o que Jesus ensina, ensinou e continuará ensinando. Hoje, essas pessoas geralmente não estão mais sob o foco e a influência da Escritura Sagrada de Jesus Cristo, estão acima, por isso que as coisas não dão certo. Vários líderes, são vários fundadores de denominações, são vários fundadores de religiões que não estão mais sob o poderio, a unção e a benção e praticamente o domínio de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, mas são independentes. Hoje você não fala mais, vamos à igreja de Deus, vamos à igreja de Cristo, a igreja do fulano, a igreja do Beltrano, e geralmente esses líderes sob a direção de Deus, estão sobre, eles têm a sua própria direção, a sua própria visão de mundo e visão religiosa espiritualista. Então, pouco me importa tudo isso. Eu gostaria muito, repito, que você não fosse um religioso, um fanático religioso, um extremista religioso, um fundamentalista religioso, um alienado, um separatista, um homofóbico, um intolerante religioso, alguém que esteja debaixo, sob uma possível lavagem cerebral ou então de um domínio mental praticamente destrutivo. E gostaria de passar aos religiosos, e não se esqueçam disso, Jesus é amor, né? Jesus é amor. O resto tudo vai passar, mas o amor vai permanecer mesmo na vida vindoura. Então, por que tudo isto? Porque tanto extremismo religioso, que tantos valorizando o que não se deveria valorizar e não valorizando aquilo que se deveria valorizar, né? Nós estamos vendo aí o resultado de toda esta parafernália, de todo esse politeísmo religioso, essa Babilônia religiosa, esse praticamente estelionato espiritual, né? Esse estupro espiritual, nós estamos vendo o resultado de tudo isso.
Começando aí com o Brasil. O Brasil é um país que se diz, na sua maioridade, na sua maioria, se diz ser um país cristão, e pelo resultado que nós estamos vendo dessa nação, que se diz uma nação cristã, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Cristo. Nós estamos vendo aí mentiras, falsidades, hipocrisias, corrupções, crimes organizados, organizações criminosas, os falsos pastores, né, um sistema político corrompido, um sistema religioso falso, imoral, hipócrita, mimetizado de cristãos, né? Nós estamos vendo que não condiz, né, dizer que o Brasil é uma nação cristã, evangélicos, pentecostais, neopentecostais e católicos apostólicos romanos, e nós estamos vendo a miséria que nós estamos. Então, esse, na realidade, não é um país cristão, é mais uma farsa, né? E nós estamos vendo aí que é mais uma mentira, mais um engodo da religião. De deixar aqui o meu ressentimento, a minha indignação, e não importe com todas essas coisas, tá? Importe com Jesus, com o que Jesus diz, o que ele disse, continuará dizendo, que ele é eterno, imutável, não muda, e é isso que importa. Deixe de ser um religioso, passe a ser um cristão. Deixe de pregar doutrinas, dogmas, ensinos de demônios, doutrinas de demônios. Passe a ensinar o amor de Jesus Cristo, na obra dele, na cruz do Calvário, pelo plano salvífico que já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. O mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, não existe outro. É o único consumador e autor da nossa fé. Não existe outro. Foi o único achado digno de abrir o livro, abrir os mistérios do livro de Apocalipse. É o único que hoje está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E todos os profetas que não veio pela violência, pela guerra, pela espada, pela hipocrisia, veio pelo amor, pelo perdão, pela misericórdia, e é o único que o seu túmulo está vazio. Tem de tudo hoje para combater a ressurreição, porque muitos sabem que o diabo sabe, né, ele está por trás de tudo isso, do anticristo, né, da besta e do falso profeta, que andam pelo mundo aí, influenciando as vidas, com a deturpação das escrituras, com novas religiões, e sob a influência maior de Satanás, ou seja, a trindade satânica está sob a influência de Satanás, que é o anticristo, que prega um anticristianismo, contradiz tudo aquilo que é cristão, sutilezas, até denominações religiosas. Nós temos visto hoje aí, nós já temos até LGB, igrejas de homossexuais, né? Nós já temos aí, né, com as coisas das igrejas, das denominações religiosas, e então Satanás está por trás de toda essa situação com a sua trindade satânica. Essas pessoas hoje estão revestidas de um poder espiritual, sim, mas não do Espírito Santo de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, de Satanás, né, do anticristo, da besta, e essas falsas profecias que nós estamos vendo sempre sendo levantadas na boca desses homens e mulheres, isso aí nada mais é do que atuação sob influência de Satanás, do anticristo, da besta e do falso profeta, disseminando sobre a face da terra falsas profecias e profetadas. Então, nós gostaríamos de ser bastante austeros daqui para frente. Se você quiser ser um Judas, você tem o direito de ser um Judas. Se você quiser ser um homofóbico, você tem direito de ser um homofóbico.
Se você quiser ser um satanista, você tem direito de ser um satanista. Os valores cristãos. Não acrescente e nem subtraia aquilo que você não tem entendimento. A Bíblia diz que no final dos tempos viriam homens enganadores que iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. O homem pode se enganar, mas Deus não se deixa enganar. A Bíblia diz que ninguém pode enganar a Deus e Deus não se deixa enganar e também Deus não se deixa escarnecer. Deus não aceita suborno, Deus não aceita balança de duas medidas, Deus não aceita. Infelizmente, não tem jeitinho brasileiro com Deus. Pode ter na religião, pode ter quando você lava a mão do seu líder religioso, do seu pastor, do seu falso pastor com dízimos e ofertas, político, com tergiversar de conversas e diálogos que levam à corruptibilidade, a mudança da ordem, da lei, do progresso, da justiça. Mas com Deus não há jeitinho brasileiro de forma alguma. Isso eu posso te deixar bem claro e garantir isso para você. Deus não se deixa enganar. E cuidado. Cuidado, porque a mão de Deus é pesada. E a terra, e tudo isso está nas conchas das suas mãos. Ele fez as galáxias, o universo, os mares, os oceanos, os rios, os continentes, os astros, os cometas, as estrelas, as galáxias, da mão de Deus. Cuidado. Daqui para frente, comece a refletir, não no que a sua religiosidade implica, no que o seu líder religioso te ensina, o seu pastor ou falso pastor, ou seja lá quem te ensina. Jesus quer te ensinar. O que ele ensinou para você e deixou de ensinamentos nas Escrituras Sagradas. Com certeza nós vamos continuarmos sendo falhos, pecadores, homens autênticos e vamos errar menos. E vamos estar sob a influência daquele que é o sumo e verdadeiro pastor. Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Gostaria de encerrar esse vídeo e até um próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Um bom dia a todos. Ai de vós, hipócritas e fariseus, que gostam de serem chamados de mestres. Ai de vós, hipócritas e fariseus, que gostam dos primeiros lugares nas sinagogas. Ai de vós, hipócritas e fariseus, fardos pesados nas costas das pessoas e não as ajudam a carregar nem com o dedo. E, enfim, tanto. Ai de vós, hipócritas e fariseus, uma vez estamos juntos. E eu gostaria de iniciar este hangout nesta manhã e colocar algumas coisas de forma austera, mas que possa trazer luz, iluminação à nossa sociedade, a nós como seres humanos, antes de mais nada, e gostaria de se deixa influenciar por doutrinas, dogmas, que nem muitas vezes são princípios basilares cristãos. Tudo religioso, desde a época de Jesus Cristo, nós observamos Jesus tendo a maior briga, a maior rixa com a religiosidade, com os legalistas, com os judaizantes, nós observamos todos os exemplificar todo religioso é um separatista, um alienado, geralmente é um homicida, um assassino, porque ele se exime de todas as questões sociais, políticas, ele se faz praticamente envolto em as imprecauções que Jesus fez a respeito da religiosidade também vigente,
E eu gostaria de deixar alguns comentários em relação a isso. Jesus chamou aqueles religiosos de sua época de hipócritas, de fariseus, de doutores da lei, de escribas, né, de raça de víboras. Jurou sobre eles vários ais,